Tá, vamos lá pro vídeo de enzima. Lembrando que não vai ter, eu não vou passar atividade no final desse vídeo, é bom repassar porque tem algumas atividades, algumas questões que não estão no resumo, apesar desse resumo estar grande aí, então é bom rever as atividades também. Vai ficar um pouco extenso aqui, mas foi tudo que eu consegui colocar, inclusive na ordem que eu achei mais fácil para entender o conteúdo. Então, generalidades. O que foi que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei enzimas, porque a gente viu, a gente vai ver falar sobre enzima, sobre riboenzima, sobre isoenzima, sobre coenzima. Então, antes de entrar mesmo em enzima, eu trouxe essas definições e quem são aqui para poder entender melhor esse processo. Enzimas são proteínas que aumentam a velocidade de reações químicas e também convertem substratos em produtos. Então, a enzima vai lá converter o substrato em produto. E aí a gente tem subclasses dessas enzimas, onde a gente vai ter lá de 1 a 6, né? Essa sequência aqui não é aleatória, é uma sequência de numeração, inclusive essas enzimas são enumeradas, a gente vai ver mais para frente. A nomenclatura delas é de acordo com esse número aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente tem aí óxido redutasa, transferasa, hidrolasas, né, que é com água, e liasas, que é sem água, isomerasas e ligasas. E dentro dessa classe aí a gente vai ter uma subclasse, que dentre elas são as principais que mais vê aqui, essa desidrogenasa, né, amilotransferasa sinasa, aldolasa e sintetasa. Acho difícil, porque aqui ainda tem, dentro de aminotransferase, a gente vai ter lá as transaminasas, que são TGP e TGO, que são enzimas, né, da parte aí do metabolismo hepático aí. Então, existe classes e subclasses. Acho difícil ela cobrar dê o nome de uma liasa. Acho difícil ser assim, mas tá aí a tabela, se for memorizar aí, de acordo com a classe. Vem agora riboenzima. O que são riboenzimas? Riboenzimas já são ácidos ribonucleicos que atuam como enzima, ou seja, RNA com atividade catalítica. Então a gente tem, eu trouxe aqui um exemplo, RNA ribossomal, RNA auto-splicing. Então, falou de riboenzima, está falando de ácido ribonucleico. Falou de enzimas, estamos falando da maioria de proteínas. Já isoenzimas são enzimas que têm sequência de aminoácidos diferentes ou genes diferentes, que podem ficou grande aqui. Aí que podem catalisar as mesmas reações, ou seja, ter as mesmas atividades catalíticas de uma enzima. É como se a isoenzima fosse uma parte menor, né? O nome já diz aí, né? Uma parte menor dessa enzima, né? Uma subenzima, assim, por assim dizer, né? Então a gente tem aí, eu coloquei aqui esse piruvato quinasa, eu vou até tirar isso aqui para não confundir. Vou tirar esse nome aqui e vou deixar só esses daqui, certo? Ele diz o seguinte, que a creatina sinasa forma uma isoenzima chamada CKMM, CKMB, CKBB. E a gente vai ver lá na frente que essa CKBB tem relação com AVC, CKMB tem relação aí com a parte aí de infarto no miocárdio, enfim. E a lactato e hidrogenasa geram esses subgrupos. Tem a M4, né? Tem a H4, M aqui vai ser de músculo e H de coração, né? De heart, de coração. E essas M's aqui, que são as outras variações. Então, a isoenzima, quando ela pede, não é lactato hidrogenase nem creatina sinasa. É CKMM. Cite exemplo de isoenzima. CKMM, CKMB, CKBB, M4 e H4. Isso aí é uma enzima, assim eu entendi, certo? Porque creatina sinasa é uma enzima. Coenzima já é um composto orgânico termolábil de baixo peso molecular necessário para a atividade da enzima.
Eu até trouxe a foto aqui, onde eu tenho uma enzima e agregada a ela eu tenho uma coenzima, que pode ser NAD, tá vendo o nome NAD aqui? Então eu tenho NAD, FAD, coenzima A, coenzima B12, né? Eu coloquei mais esse nome aqui, pirofosfato de tiamina. Mas pensou em coenzima, NAD, FAD, coenzima A e B12, certo? CIT, certo? Falou em isoenzima, CKMM, CKMB, M4 e H4, certo? Então perceba a diferença aí. Lá na frente a gente vai falar de cada uma. Então tem um subtópico aqui para enzima, tem um subtópico aqui para mecanismo dessas enzimas, como elas funcionam. Depois eu vou falar aqui de coenzima. Eu separei assim, isoenzima, inibidores enzimáticos, enzimas proteolíticas, certo? Então deixei bem separado aí para ficar bem de boa, mas eu fiz essa introdução para não ficar perdido aí do que é uma enzima, que é uma proteína, ribosima vem de ácido nucleicos, isoenzima também são enzimas, mas de genes diferentes, né, de aminoácidos diferentes, e coenzima aí como um composto orgânico aí, termolábil, que ajuda na atividade aí das enzimas, certo? Então, enzimas. As enzimas são proteínas que aumentam a velocidade, né, das reações químicas, conhecido como atividade catalítica, esse aumento dessa velocidade, converte o substrato em produto, também rompe ligações, certo? E eu coloquei os exemplos aqui do lado. Por exemplo, falando de converte o substrato em produto. Ele cita o exemplo aqui, por exemplo, no caso da fosforilação da glucosa como exemplo. Então eu tenho uma glucosa transformando em glucosa 6-fosfato, e a enzima que entra na jogada aqui é a hexocinasa. Então essa hexocinasa tem função de pegar um substrato e gerar um produto. A mesma coisa o piruvato em lactato, onde eu tenho o LDH, que é o lactato desidrogenasa. Converte piruvato em lactato. E com relação a rompimento de ligação, por exemplo, eu tenho um substrato onde eu vou romper esse substrato e gerar dois produtos. Então eu tenho frutose 1,6 bifosfato, gerando aí, né, esse gliceroldeído 3-fosfato e esse dihidroxiacetona fosfato, certo? E quem é responsável por isso? A enzima chamada aldolasa. Então eu tenho uma aldolasa fazendo esse processo de rompimento de ligação, eu tenho um LDH fazendo esse processo de gerar um produto como substrato e também hexocinasa também dentro desse processo. Então, lembra só que hexocinasa é glucosa, né? E piruvato e lactato o nome já diz, né? Lactato desidrogenasa, certo? Falando aqui das subclasses, que foi a tabela que eu falei lá em cima, existem as classes e as subclasses, né? Então eu tenho aqui as classes. Contém 6, eu botei subclasse aqui, mas é classe, certo? Contém 6 classes. Então a gente tem a 1, né, que eu falei lá, oxidorredutasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa e ligasa, certo? Esse número da frente que vai indicar o número da classe. Por quê? Porque quando a gente vem aqui para estrutura aqui na nomenclatura, a nomenclatura da enzima geralmente é assim, ó, EC2711, por exemplo, e vai dar o nome lá da minha enzima. Esse primeiro nome, que era o que ela disse que a gente precisava saber, é que define a minha classe, ou seja, se esse número o primeiro é o 2, então o 2 equivale a quem? A transferasa. Se fosse o número 5, seria a isomerasa. E o número 7 é a subclasse, certo? Mas o que ela disse que é importante é saber que o primeiro número é referente à classe. Estrutura. Nós temos enzimas simples e oligoméricas. A simples é essa tripsina. Então, grava aí tripsina como simples. E já a oligomérica vem a hexocinasa, que a gente acabou de ver aqui em cima, a hexocinasa glucosa em glucosa. Esse aqui, prolio hidroxilasa, né? E complexo piruvato desidrogenasa, que tem várias subunidades. Ou seja, como ela fala oligomérica, então dimérica, trimérica e várias subunidades. Então, dimérica e hexocinasa, tetamérica, perdão. Tetraédrica, certo? Prolio hidroxilasa e complexo piruvato desidrogenasa são várias subunidades.
Vai travar a língua aqui porque é muito nome complexo, então, meu Deus do céu. Agora a gente já falou aqui de nomenclatura, onde o primeiro número indica a classe e o segundo a subclasse. Estrutura, essa enzima ela é formada aí pelo corpo, né? Ela tem um corpo da enzima e ela vai ter uns sítios. Tem um sítio ativo e o centro alostérico, o sítio alostérico, tanto faz, centro ativo, citro, tanto faz, por isso que eu botei trocado aqui, porque ele muda muito. Então a gente tem aqui, esse sítio ativo é onde agrega o substrato, e o alostérico é onde agrega o inibidor ou ativador. Então vou dar um zoom aqui. Tá aqui a enzima, onde ela tem aqui o corpo dela, certo? Tem esse centro ativo aqui, que é onde agrega o substrato, e tem esse centro alostérico aqui, é onde agrega o inibidor ou o ativador, tá vendo? No centro alostérico. Existe outra situação onde a enzima é inibida ou bloqueada, que não é no centro alostérico, certo? Não diz o nome, mas ela pode ser bloqueada de outra forma. Dentro desse sítio ativo aqui, que é o que a gente está se referindo aqui, ele diz o seguinte: existe o sítio de união e o sítio catalítico. O sítio de união é formado por 4 aminoácidos de fixação com pontes de hidrogênio, e esse sítio catalítico é um aminoácido catalisador que forma uma ligação covalente estável. Então, vou explicar aqui também. Nesse sítio aqui, certo? Nesse sítio aqui que a gente está falando aqui, onde une o substrato com a enzima, chamado sítio ativo, existem 2 sítios. Tem o sítio de fixação, que é formado por 4 aminoácidos aqui, ó, A, B, C e D, são 4 aminoácidos, e esse meio aqui, que é o outro sítio chamado de sítio catalítico, certo? Então, nesse centro aqui, formado de sítio catalítico, que vai ter um enlace aqui, ó, formará um enlace covalente estável com o substrato, certo? Então, é o sítio que corta, né, que cliva e que rompe aqui, ó, esse substrato, gerando P1, produto 1 e produto 2, certo? Então, existe o sítio de união, que é uma ponte de hidrogênio, uma ligação mais forte, já o outro é uma covalente aí instável, certo? Centro alostérico, o sítio alostérico, já falei aqui, onde vai atuar aí o inibidor ou o ativador dessa enzima. A gente também tem em relação aí o câmbio, tem como mais uma característica, câmbios conformacionais. Esses câmbios conformacionais têm o modelo serradura-chave, né? E o modelo ajuste induzido. Esse ajuste induzido, o nome já diz, força o substrato a mudar sua conformação. Então tá aqui, ó, mostrando aqui que eu tenho uma enzima onde tem um encaixe certinho para o substrato tem um encaixe certinho para essa enzima, então chamado de modelo fechadura ou serradura-chave, e porque tá espanhol aqui, né? E o modelo de ajuste induzido é quando ele se une aqui, ó, perceba que aqui tem um formato e aqui tem outro. Então ele se adapta aqui, ele se conforma, o nome já disse, certo? Então tem o modelo de ajuste induzido e tem o chave serradura. Outra coisa que é interessante também é falar sobre essa velocidade dessa reação química e a afinidade do substrato com a enzima. Então existe uma coisa chamada Vmax, que é 50% da velocidade máxima da reação, e tem uma coisa chamada Km, né, que é uma constante de Michaelis aí, que é justamente para definir essa concentração do substrato. E aí a gente vai ter esse gráfico aqui de afinidade. O mesmo gráfico lá que a gente viu aqui, no assunto anterior, falando aqui, ó, sobre a pressão parcial de oxigênio dentro da hemoglobina, certo? Onde a gente tinha o P50, que era a metade também da pressão, ó, pressão parcial do oxigênio, que satura a metade, certo? Então, lembra que a gente via lá que quanto menor é o valor da pressão de oxigênio, maior é a afinidade. Então, inversamente proporcional. A mesma coisa é a afinidade substrato-enzima. Então, só que aqui a unidade de medida é diferente, né? Eu tenho aqui em km. Então, a gente tem aqui, ó, a velocidade, né? Que é o Vmax inicial, mais esse km aqui, que é a concentração do substrato, ou seja, quanto menor a concentração do substrato aqui, quanto menor o valor de km, certo? Maior é essa afinidade, certo?
Então ela pode dar situações na prova, por exemplo, aqui conforme essa tabela, e dizer assim, existe uma hexocinasa chamada lá com substrato de D-glucose e D-frutose, sendo que o valor de Km para D-glucose é 0,05 e o de frutose é 1,5. Quem tem mais afinidade desse substrato aqui por essa enzima é o de menor valor. Então é a glucosa, certo? Então glucosa tem menor afinidade em relação à frutosa com a enzima hexoquinasa, certo? Se ligar nesse processo aí. Por isso que eu coloquei aqui, ó, quanto menor o valor de Km, maior é a afinidade. Dando sequência aqui, falando mais da estrutura, né, dessa enzima, existem aí os tipos de união, certo? Tipos, não tá aqui, mas eu vou colocar aqui agora. Tipos de união. Tipo de união. Então a gente tem a união aleatória com substrato, certo? A união sequencial e a união ping-pong. O nome já induz, né? Pode ser que ela peça para esquematizar, enfim. Mas a união aleatória é o seguinte: eu tenho lá uma enzima unida a um substrato S1 e S2 de forma aleatória. Então eu posso pegar a enzima mais S1 mais S2, vai me gerar uma enzima com produto 1, produto 2. Ou pode ser essa enzima somada a um substrato 2 com substrato 1, gerando a mesma coisa. Então a ordem aqui, ó, S2 e S2 pode tanto vir na frente como atrás. Então se ela pedir, explique uma união aleatória, é a união da enzima substrato de forma aleatória, independente se for começando por S1 ou se for começando pelo substrato 2. E aqui ela cita um exemplo, por exemplo, do glucosa mais ATP, gerando glucosa 6-fosfato ADP, hexocinasa, certo? Ela diz que nesse exemplo aí, acho que não vai cobrar isso não, mas ela pode pedir, cite os tipos de união, aleatória, sequencial, ping-pong, e pedir para esquematizar. União sequencial é o que? O nome já diz, sequencial. Se aqui era de forma aleatória, aqui tem que ser de forma sequencial. Então é a enzima mais o substrato S1 S2 de forma sequenciada, obrigatoriamente S1 depois de S2. Então eu tenho uma enzima com S1 gerando um ES1, aí eu somo ao substrato 2 e aí eu viro um produto ES1S2. E aí ela diz lá de novo, glucosa 1-fosfato com glucosa 6-fosfato. Essa enzima aí, fosfoglucomutasa, atuando dentro desse processo. Então, é só um exemplo. E a união ping-pong, o nome já diz, né? Primeiro ela gera um produto e depois ela libera outro produto. Então a enzima mais o substrato S1 e S2 gerando um produto por vez. Ou seja, enzima mais S1 gera um S1, libera um produto. Aí depois vem essa enzima, junta com S2, em forma S2 e libera um produto 2. Então, ela dá outro exemplo aqui, né? Alanina mais alfa-cetoglutamato, gerando aí piruvato e glutamato e a enzima é transaminasa. Então, perceba aqui, aleatória, né? Tá dentro desse processo, sequencial assim e ping-pong, gerando, liberando um produto para depois outro produto. Beleza? Deixa eu ver se tem mais aí, pronto. Agora sim já começa a parte de mecanismo, de como é que funciona essa enzima, de coisas que interferem nela aí. Então toda essa parte aqui do resumo foi a parte estrutural que eu separei assim, ficou melhor. E agora vem o mecanismo de enzima. Primeira coisa, eu vou repetir o que eu falei lá na frente. Elas convertem o substrato em produto, como eu já falei, né? Da glucosa gerando glucosa 6-fosfato pela enzima hexoquinasa, piruvato gerando lactato pela LDH, que é lactato desidrogenasa. E também, como eu falei lá em cima, rompimento de ligações, onde essa frutose 1,6-bifosfato, que é um substrato, rompe formando dois produtos, que é gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxetona fosfato, certo? E a enzima é a aldolasa. Beleza? Então, a enzima tem um papel aí de converter produto e romper ligações. Existem ativadores de enzima. Então, essa enzima precisa de coisas para ativarem elas. E quem são os ativadores de enzima? Isso pode cair como cita na prova. Cofatores, coenzimas e grupos protéticos, certo?
Cofatores, o que são? São grupos inorgânicos metálicos como ferro, magnésio, esse Mn e zinco. Acho que é manganês e zinco, certo? E se unem de forma débil e transitória. Enzimas ativadas por metais. Quem são essas enzimas ativadas por metais? Olha ela de novo. NAD, NADP, FAD, esse FMN, esse pirofosfato de tiamina e essa biotina. O que é que ela pode pedir? Cite isso aqui, com certeza pode pedir. Então, grava NAD, grava FAD e grava FMN, os mais fáceis aí, certo? Lembrando que isso daqui são coenzimas, certo? São coenzimas. NAD, FAD, lembra que a gente falou lá em cima, ó? Cadê? Em coenzimas? Aqui, ó. São compostos orgânicos, certo? De baixo peso celular, necessário para quê? Para ativar enzimas. Então, aqui são ativadores de enzima. Coenzima é uma enzima, óbvio, certo? Mas lá tá citando de forma geral, uma enzima, cite uma enzima, então NAD, FAD, e esse aqui, ó, pirofosfato de tiamina, também, né, tiamina mesmo, deixa eu ver aqui, tiamina, também são coenzimas, certo? Então, por isso que aqui tá falando aqui, ó, quais são os ativadores de enzima? Eu tô falando de cofatores, certo? Por isso que incluiu aí NAD, FAD e esse aqui, o pirofosfato de tiamina, e esse aqui, certo? Eu acho que assim dá para entender melhor. Aí ele diz o seguinte: além disso, existem as próprias coenzimas. Era essa o impasse lá do slide, né? Porque ela fala que cite cofatores, mas sem enzimas ativadas por metais, e aí depois fala de coenzima, enfim. Só entenda que se ela pedir enzimas ativadas por metais, são essas. Se ela pedir coenzimas, são essas. Se ela pedir coenzima ativada por metais, são essas daqui, certo? E o que são essas coenzimas? Como eu já falei lá, né? São grupos orgânicos ou metaloorgânicos que se unem de forma débil e transitória e se unem a íons metálicos ou compostos orgânicos, certo? Então, as coenzimas se unem aí com compostos inorgânicos, que é justamente isso que a gente está falando aqui, tá? Grupos protéticos, isso aqui pode cair também, eu acho que cai, são moléculas de união covalente permanente e estável, une a íons metálicos também e compostos inorgânicos de complexo B, certo? Ou seja, enzima mais protético metálico chamado de metaloenzima. Ou seja, o que é uma metaloenzima? É uma enzima unida a um protético metálico. E um exemplo de metaloenzina é essa carboxipeptidasa, certo? Então, definição pode cair como metaloenzima. Enfim, o que é interessante disso aqui? Saber que um grupo protético, ele tem união permanente e estável, ou seja, ele não reverte, certo? Enquanto esses daqui, as uniões são débeis e transitórias, cofatores, coenzimas, o nome já diz, né? Então, são uniões transitórias. Já o grupo protético não, é uma união permanente, certo? Depois a gente vai ver também mais aqui embaixo que existe aqui, deixa eu ver aqui embaixo, inibidores reversíveis e irreversíveis, certo? E aqui irreversíveis, que são permanentes, o nome já diz aqui, ó, união de forma covalente, que são essas aqui as metaloenzimas, certo? Então, fica ligado aí também nesse processo aí. Então, metaloenzima é união irreversível, certo? União covalente estável e permanente. Aí ele diz o seguinte, ele dá definições dentro desse slide, falando de, ou lá no slide, ou na anotação do livro dela, sobre essa holoenzima. É uma enzima completa ativa, ou seja, é uma coenzima mais ou né, grupo metálico. Então, holoenzima é uma enzima completa ativa junto com enzima e ou grupo metálico, junto com coenzima, perdão, tá? Então é uma enzima completa, onde ela fala assim, onde eu tenho essa coenzima mais esse grupo metálico, certo? Lembrando aqui, ó, que na foto aqui, cadê a foto? Eu anotei aqui que aqui é uma enzima e aqui é uma coenzima, certo?
Então o nome disso aqui é, ó, holoenzima. Podia até botar essa foto lá embaixo. Ou pode ser uma coenzima ou um grupo metálico, certo? Decifrar isso aqui que foi complicado. Mas, enfim, agora é só alegria. Onde foi que paramos aqui? Continuando aqui naquele asterístico lá. O negócio é tão bom aqui que até para me perder é fácil. Vamos lá. E essa apoenzima é uma parte proteica da enzima. Então, a apoenzima é uma parte proteica da enzima. E holoenzima é uma enzima completa ativa, com uma coenzima ou um grupo metálico. E ou pode ser os três também, pelo que eu entendi, certo? Fatores que influem na atividade enzimática. O que é que influi nesse processo aí, nas atividades? Pô, pega esses três nomes aqui que são fáceis. Temperatura, pH e o inibidor. Né? Depois vem concentração de substrato, concentração de enzima e força iônica. Mas geralmente cita são três. Então, temperatura, pH e o inibidor influi na atividade da enzima, certo? Se inibir, ele não vai funcionar. Se a temperatura está alta ou baixa, dependendo da qual enzima a gente esteja falando. E o pH também. Tem enzima que trabalha a certo tipo de pH, outras, né? Enzima pancreática é um pH, enzima intestinal é um pH, enzima estomacal é um pH. Então ela citou lá exemplo lá, mas só para saber aqui. Além disso, também nós temos mecanismos de regulação de atividades enzimáticas. Então, quais são os mecanismos que caem na atividade? Quais são os mecanismos de regulação da atividade enzimática, diferentemente de fatores que influem na atividade enzimática? Isso aqui é o que regula. Então, são os câmbio de concentração, compartimentação e essa eficácia catalítica. Isso estava lá na atividade, certo? Mecanismo de regulação da atividade enzimática, câmbio de concentração, compartimentação e eficácia catalítica. E aí a gente tem essa eficácia catalítica assim, dividida em três coisas: em regulação alostérica, em modificação reversível e modificação irreversível. Isso a gente está falando aqui de ligação. Não estamos falando aqui de inibidores, isso também que me confundia, reversíveis e irreversíveis. É outra coisa, certo? A gente está falando aqui de tipos de ligação reversíveis e irreversíveis. O que é essa regulação alostérica? São inibidores e ativadores. E esses inibidores e ativadores atuam aí na atividade enzimática, certo? Na eficácia dessa enzima. Além disso, existem modificações reversíveis de ligação, que aí ela diz assim, ó, adição e remoção de fosfato, certo? Que é fosforilação e desfosforilação. Tanto que ela cita lá como lipasa, né? Lipasa é ela é estimulada aí por hormônio para ativar nos adipositos aí a quebra do triglicerol, por exemplo. Então, essa lipasa, ela tanto fosforila quanto desfosforila. Tanto que tinha um nome lá que eu nem anotei aqui, lipasa fosforilasa e desfosforilasa, certo? Então, esse processo de fosforilação e desfosforilação são reversíveis, tipo como trouxe também isso lá daqui do assunto anterior, metilação, acetilação, são mecanismos reversíveis. Já irreversíveis, lembra que era no assunto anterior, era descarboxilação e hidroxilação? Então, são meios de ligação. Além da adição e remoção de fosfato, nós temos também a separação de subunidades que ela colocou lá, que são proteínas sinasas dependentes de AMP cíclico. Então, mas acho que é difícil cobrar, mas isso aqui ela pode cobrar. Eficácia enzimática depende da regulação alostérica, das modificações reversíveis e irreversíveis, e eu acho que essa cita maior aqui também estava na atividade como câmbios de concentração, compartimentação e eficácia catalítica. Então, falando aqui de reversíveis, é o que reverte, fosforila, desfosforila, metila, desmetila, acetila, desacetila, certo? E modificações irreversíveis, que fala aí de proteólises espaciais, que ela diz assim, ó, ativação de tripsinógeno em tripsina. Esse tripsinógeno em tripsina está se referindo aí a tripsina, eu acho que é de pâncreas. Deixa eu confirmar.
enzima proteolítica, isso, pâncreas, certo? Tripsina, pâncreas, pepsina, estômago e amilopeptidasa, intestino delgado. Então, a tripsina, ela se refere aqui, né, a tripsina aqui como modificação irreversível, ou seja, proteólise parcial. E ela vai dizer que esse processo de ativar a tripsina não reverte, certo? Inclusive, ela diz ali que a enzima a gente tem aí a enteropeptidasa na N-terminal, ela fala sobre isso lá, certo? Enfim, e o que foi que eu percebi? Cascata de coagulação, sistema de complemento e ativação de tripsinógeno e tripsina são proteólises parciais, são modificações irreversíveis. Caiu isso aqui na atividade como ativação do cascata de coagulação, se é reversível, irreversível, é irreversível. Além disso, nós temos o sistema de complemento também, que é um slide que tem lá, e a ativação de tripsinógeno em tripsina é irreversível, certo? Além disso, nós temos as principais enzimas séricas aqui, que eu coloquei logo aqui, que está nessa tabelazinha que ela trouxe aqui. Então, nós temos aí amilotransferasa, creatina sinasa e lactato desidrogenasa. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, certo? Então, eu tenho aminotransferasa, creatina sinasa e lactato desidrogenasa. Isso daqui são enzimas séricas, são subclasses da subclasse. Lembra aquela tabelinha lá de cima, certo? Ó, uma oxirredutasa é uma classe, desidrogenasa é uma subclasse, certo? Ó, aminotransferasa, sinasa, sintetasa são subclasses. Então, eu tô trazendo uma subclasse de enzima, para não ficar esse nome tanto confundido na cabeça, para a gente entender o que está se falando aqui. Então, aminotransferasa, que é uma oxirredutasa, até botei entre parênteses. Creatina sinase e lactato hidrogenase, isso aqui tem que saber, enzima sérica, certo? Essas três aqui. Aí a gente vai ver a função dela lá. Aminotransferasa faz parte aí das transaminasas, que é outra subcategoria, né? Então você tem como é o nome que chama lá já? Já até esqueci agora. Oxidorredutasa. Ó como funciona o processo. A oxidorredutasa tem a aminotransferasa. E dentro de aminotransferasa a gente vai ter lá as transaminasas, que são TGP e TGO, que são enzimas hepáticas, certo? Além disso, essa creatina sinasa, a gente tem CK, né? Creatina sinasa quinasa com K. CMB, que está relacionado com infarto, certo? E CBB, ou CKBB, que está relacionado com AVC. Lembra que ela falou? Dentro da célula existem essas enzimas das células do coração, certo? Lá no miocárdio. E o que acontece? Quando há um infarto, rompe essa célula. Necrose ou rompe essa célula. E essas enzimas vão para a corrente sanguínea. Qual é a enzima que vai para a corrente sanguínea? CKMB, que é uma creatina sinasa. E aí quando você faz o exame, se a pessoa está sentindo uma dor no coração, você faz um exame sérico lá. Se esse CKMB está elevado, a probabilidade de infarto é grande. Óbvio que tem que ver outras coisas. E se esse CKBB está elevado, AVC, certo? Além disso aqui, também tem o lactato desidrogenasa, onde o M de músculo 4 também está relacionado, e esse HU, que, né, também está relacionado à questão de miocárdio do coração também. Lembrando que isso aqui são isoenzimas, lembra? CKMB, CKBB, CKMM, M4, H4, a gente falou lá em cima de isoenzimas. Além disso, existem perfis hepáticos que ela pediu para gravar, pelo menos TGP, que é o que a gente está falando aqui, né, também, TGO, gama GT e fosfatase alcalina, certo? Ela pediu para gravar isso aí, que pode cair na prova. E aqui na tabela tá falando aqui, né, da aminotransferasa, né, da sinasa, miocárdio, hepatite, tá vendo, viral, etc. E aqui são os perfis hepáticos que eu coloquei aqui, certo? TGP, TGO, gama GT, pelo menos esses três aí. TGP, TGO, gama GT ou GGT, tanto faz.
Agora vai falar de coenzima. Lembra lá que a gente falou que coenzima é um composto orgânico? Olha aqui, ó. Coenzima ligado a uma enzima, que é NAD. Composto orgânico termolábil de peso molecular baixo, necessário para a atividade enzimática. São derivadas de vitamina de complexo B e se unem de forma débil e transitória com as enzimas e aqui, ó, aos íons metálicos que podem estar agregados aqui também. Quais são as principais? NAD, FAD, coenzima A, B12 e pirofosfato de tiamina, certo? Tipos de reação que necessitam aí para elas funcionar, a gente tem aí oxirredução, isomerização, reações de transferência de grupo, reações de ligações covalentes. E lá diz assim que as reações digestivas não necessitam de coenzima. Reações digestivas não necessitam de coenzima. Pode ser que coloque um verdadeiro ou falso na prova. Beleza? Então, oxirredução, isomerização e reação de transferência de grupos. Ou reação de ligação covalente. Fica melhor, né? Oxirredução, isomerização e ligações covalentes. Como é que se classificam aí? Classificam de acordo com o grupo. Então a gente tem aí de transferência de hidrógeno e de transferência de grupos distintos de hidrogênio. Então, transferência de hidrogênio e de grupos distintos de hidrogênio. Quem são elas de hidrogênio? Aí vem lá, NAD, FAD, coenzima Q, ácido lipoico. E quais são as que são distintos de hidrogênio? Coenzima B12, essa pirofosfato de tiamina e coenzima de folato. Eu falei aqui quais são as coenzimas de forma geral e aqui eles dividem aqui, dizendo que NAD e FAD fazem parte do grupo de transferência de hidrogênio e as coenzimas e esse pirofosfato aqui é de grupos distintos de hidrogênio. É só isso para a gente entender. Agora, isoenzima, como eu falei lá na introdução, isoenzimas são enzimas que tem o que? Sequência, isso aqui, ó, sequência de aminoácidos diferentes, genes diferentes. E podem catalisar também, né, as mesmas reações que as enzimas, óbvio. Se formam aqui por duplicação de gene, também foi a informação que ela deu. E aí a gente tem aqui as isoenzimas, que são essas daqui, ó. CKMB, CKBB, não confundir essa aqui que a gente estava falando aqui, óbvio, de CKMB são séricas, que são isoenzimas, certo? Coenzima é NAD-FAD. Então eu tô falando aqui de novo, porque lá a gente falou lá em cima, tá repetindo, falou de sérica, e elas estão aqui, elas são séricas aqui, certo? Então a gente tem a creatina sinasa forma CKMM, que é do músculo esquelético, CKMB, que é do coração, né, que é um sérico de infarto, e CKBB, que é um sérico de AVC, que é no cérebro. A lactato desidrogenasa, chamada de LDH, não é HDL, certo? Que é colesterol, outra coisa. Forma a M4, a H4, certo? Que são aí de músculos e fígados e H de Hirsch de coração, certo? Já essas M3, H1, M2, H2 e M1, H3 são aí intermediadoras aí do processo. Além disso, isso aqui também é uma isoenzima, ó. Hexocinasa 1, hexocinasa 2, hexocinasa 3 e hexocinasa 4. Isso aqui pode ser citado também como isoenzima, ó. Essa e essa. Tudo aí são isoenzimas aí, certo? Agora, inibidores enzimáticos. Inibidores enzimáticos são os reversíveis e irreversíveis, não são ligações, são inibidores. Os inibidores reversíveis têm de inibição competitiva, inibição não competitiva e inibição acompetitiva. A competitiva, o nome já diz, une-se ao sítio ativo no lugar do substrato. E ele diz que a concentração crescente de substrato desplaza, que desloca o inibidor. Competitivo, o nome já diz aqui, ó, que nem tá a foto aqui, ó. Tá aqui a enzima, tá aqui o substrato e tá aqui o inibidor. Ele vai competir, ele vai entrar no lugar do substrato e vai fechar aqui e não vai deixar o substrato agregar. Então ele vai competir com o substrato, certo? Essa é a função, unir o sítio no lugar do substrato. Já a não competitiva, ela não depende do substrato.
ela se une em um sítio diferente do substrato. Ou seja, ela bloqueia tanto a enzima mais o substrato, como a enzima sozinha. É que a gente vai pegar a diferença entre esses dois aqui. Certo? Porque a competitiva, ela se une a um sítio diferente também do substrato, porém ela nunca vai bloquear a enzima sozinha. Então perceba aqui, ó, que a não competitiva, a diferença entre a não competitiva com a competitiva. A não competitiva, perceba que aqui, ó, tá aqui o substrato, ela se une independente. E se une independente, certo? Os dois têm essa mesma similaridade. Porém, perceba que aqui, ó, ela a competitiva vem ao substrato, agrega a enzima e ela vai lá e inibe. Já a não competitiva, ela vai inibir independente se o substrato está agregado ou não. Tá vendo? Ela chega aqui, inibe, depois vem e liga o substrato. Ou liga o substrato, depois ela vem e inibe. Não, a competitiva é o contrário, ela tem essa sequência. Ela só vai inibir depois do substrato, certo? Por isso que diz aqui que a competitiva nunca bloqueia a enzima sozinha. Porque primeiro tem que vir o substrato para depois ela bloquear. Já a não competitiva não, ela tanto bloqueia com o substrato ou sem o substrato, e elas duas têm o seu sítio diferente. Enquanto esse aqui, que é competitiva, ela chega ali no lugar do sítio aqui, ó, e impede. Então o substrato ele vai ficar lá voando, lá vai ficar boiando, não vai conseguir agregar. Beleza? Isso é reversível. Inibidor reversível. Já os irreversíveis não tem subclasses, mas é a união de forma covalente, ou seja, ó, de forma inseparável, pode assim dizer, né? Inclusive as metaloenzimas, como a carboxipeptidasa, tem essa função aí, certo? Quase todas são irreversíveis, certo? Quase todas são irreversíveis. E a gente tem aí as substâncias tóxicas, as sintéticas e as naturais. Isso pode cair na prova. Cite exemplos de inibidores irreversíveis. Substâncias tóxicas, sintéticas, que são fármacos, e naturais. Ele dá ali o exemplo de substância tóxica com esse paration, que se eu não me engano é um inseticida. E sintética ele dá esse aqui, disopropil fluorofosfato aí, DPF, e esse cianuro aí como natural. E além disso, de inibidores reversíveis e irreversíveis, nós temos os suicidas, que está mais relacionados a fármaco também, certo? Então são análogos, ou seja, iguais ao substrato, que são os fármacos. Ou seja, você tem uma enzima lá e precisa de um substrato para ela atuar. Então você toma um fármaco, um remédio, ele vai lá e atua no lugar do substrato, certo? Exemplos de fármaco: aspirina, ácido clavulânico, esse metotrexato e esse disulfiram. Então isso pode cair na prova. Cite exemplos de fármaco suicida: aspirina, ácido clavulânico, metotrexato e esse disulfiram. A aspirina ela tem a função de inibir a COX-1 e COX-2, certo? Inibidores da COX, através do ácido araquidônico lá que ela explicou. O ácido clavulâmico é aquele famoso inibidor da beta-lactamase, né, das gram-positivas, tá? Filocox. Esse metotrexato aí inibe aí esse 5-fluoracilo, que é inibidor de células cancerígenas, é um fármaco também, que inibe células cancerígenas. E esse disulfiram, que inibe aí a enzima acetodeído hidroxigenasa, certo? Eu não vi qual é a função não, depois pesquisa aí esse disulfiram, já vi algum remédio com esse nome aí também. Mas de preferência, cite nome de fármaco suicida: ácido clavulâmico, aspirina, e pode ser esse disulfiram aí, que é mais fácil do que o outro, metotrexato, certo? Enzimas proteolíticas para finalizar o vídeo aí, glória a Deus. A gente tem pepsina, tripsina e aminopeptidasa. Pepsina, tripsina e amilopeptidasa. Como eu falei anteriormente, pepsina está relacionado ao pH do estômago, né? Trabalha ali, ela é uma enzima estomacal. Tripsina é pancreática e amilopeptidasa é uma enzima do intestino delgado. Essa tripsina
é a que faz a ativação do tripsinógeno em tripsina, que ela aí falar, explicar aquele mecanismo de quimotripsinógeno, certo? Aí ele fala assim, tem lá o quimotripsinógeno, aí atua a tripsina, aí pega esse aqui, quimotripsina, converte nessa pi, né? Depois é delta, depois converte nesse x aqui e alfa, enfim. Então é uma cadeia aí, né? Uma cadeia aí de reação, mas a tripsina só vai atuar aqui no quimotripsinógeno ou no tripsinógeno também, chama de tripsinógeno. Enfim, caiu uma atividade perguntando quantas subunidades tinha esse aqui, quimotripsina, com essa sigla aqui é 3 segmentos, e com a letra π são 2 segmentos. Então tem isso na atividade, fica ligado aí. Inclusive tá até aqui esse slide aqui, ó. Tá vendo? Ativação do quimotripsinógeno, entra aqui a tripsina, depois converte nesse daqui π, depois converte no delta quimotripsina, depois converte no x, e aí sim alfa. Enfim, é uma cascata. E a subunidade do π são 2, 1 a 2, e dessa letra delta aqui, se eu não me engano, 1, 2 e 3, certo? Além disso, temos aqui um slide falando de enzimas proteolíticas, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, enzimas lipolíticas, lipasas, colesterol, esterasa, fosfolipasa e enzimas amilolíticas, amilasa aí, certo? Então, enfim, a princípio é isso. Dá uma volta no vídeo aí, escuta direitinho, ficou extenso, mas tá completo. Tamo junto, valeu.